tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem, pessoal do nono ano. E vamos continuar nossa aula do ponto que eu parei a semana passada. A gente vai começar a falar sobre civilizações. O que é civilização? É um conjunto de culturas de uma determinada nação. Por exemplo, nós temos algumas nações dentro do mundo, dentro do dentro do país. Por exemplo, a civilização ocidental, a civilização oriental, a civilização muçulmana, hinduísta e outras. Quando você fala de civilizações, nós temos que falar de aspectos do quê? Da cultura de cada civilização. Por exemplo, o Brasil, por ter sido descoberto por um país europeu, que foi Portugal, e mesmo no seu período de exploração, que nós tivemos outros países que estiveram dentro do Brasil, nós herdamos, dentro da cultura, coisas de Portugal. Ah, professor, sério? Sério. No que tange o quê? Danças, costumes, alimentos. Apesar que o Brasil, quando você fala de Brasil, você tem que falar que o Brasil teve miscigenação europeia, africana e indígena. Se você for dentro da sua linhagem, da sua família, você vai descobrir que alguma parte da sua família já teve um negro, um branco e um indígena. Também quando você relata a questão da civilização, também relata o quê? Ali da cultura, você relata o quê? A escrita, a forma de falar, a língua falada de um país. E a coisa mais chata hoje, que você tem a questão religiosa. Hoje a questão religiosa e a questão territorial são problemas que prejudicam dentro de um contexto mundial. Por exemplo, quando você fala em questão religiosa, hoje no mundo nós temos 5 religiões vigentes. E dessas 5 vigentes, nós temos 3 que nós temos que estudar ela dentro de um contexto de pessoas. Você tem a religião judaica, o judaísmo. O judaísmo é uma religião monoteísta. É uma religião que teve Deus, que entregou ao seu povo. Os hebreus, judeus, que são a mesma coisa, e o judeu ele só acredita em Deus. Ah, professor, e Jesus Cristo? Ele não acredita. É a religião deles. O judaísmo, eles têm uma Bíblia, que é a Torá. Eles têm doutrinas que às vezes você, é assim, assim, assado, mas é a doutrina da sua religião. Nós temos o cristianismo. A figura principal é Jesus Cristo. Nós temos no estudo do cristianismo 3 ramos da história, 3 ramos da divisão do cristianismo. Nós temos o ortodoxo, nós temos o protestante, nós temos o católico. Então a religião cristã é dividida nesses 3 pilares, que seria o quê? O catolicismo, o protestantismo e o ortodoxo. E você tem a figura de Jesus como profeta maior. Quando você fala do islamismo, o islamismo é totalmente diferente, é uma religião muito radical, que tem alguns ensinamentos do profeta Maomé. O Maomé é o profeta do islamismo, e você tem a Bíblia, só voltando à Bíblia do cristianismo, a Bíblia Sagrada, do islamismo, do muçulmano, é o Alcorão. O Alcorão é uma Bíblia que tem toda a doutrina islâmica e segue dentro do contexto dessa realidade. Você tem também algumas questões de civilizações onde se tinha a questão territorial. Por exemplo, na África. Hoje a África ela é dividida em 2 situações. Se divide a África em África branca, ou África do Norte, que é a África da religião muçulmana. Você tem alguns exemplos aí: Egito, Líbia, você tem Argélia, você tem Tunísia,
você tem o Marrocos, são países da África que são o quê? Muçulmanos, que têm a religião como pilar da sua estrutura, do seu país. E você tem a África subsaariana. A África subsaariana quer dizer que é a África negra. 75% da África é de cor negra. Ah, professor, mas é lógico, tudo bem, é lógico. Mas tem a África branca, pessoal. Você também tem a questão, dentro da África, a questão da religião, que ela obriga, ela determina algumas situações dos africanos. Você tem a questão das mulheres dentro da África, que elas têm que usar aquela roupa chamada de burca, que só vê o olho. Isso é uma questão que é religiosa. Você tem a questão também do filho, da criação do filho. O filho, ele seria o sucessor do pai dentro da hierarquia familiar. A mulher, nas religiões, parece que eles têm uma ojeriza ao critério. Então, a mulher sempre fica o quê? Em segundo plano. É aquela questão da sociedade patriarcal, onde o pai é o centro da família. Hoje você tem alguns lugares, hoje a mãe é a dona de casa, é o chefe da família, trabalha, o marido não trabalha. Então tem essa questão. Você também tem uma questão, pessoal, que é a questão dos atentados em cima da religião islâmica. Você tem a questão dos homens-bomba, que morrem por Alá. O Alá que se fala tanto é o mesmo Deus do cristianismo e o mesmo Deus do judaísmo. Vai entender isso? Então eles matam por uma doutrina ideológica que começou em 79 na Revolução Islâmica, no Irã. Então você tem essa coisa do cara morrer pela religião islâmica. Você também tem quando sai do país para praticar atentados em outros países. Por exemplo, se você for estudar os atentados, nós tivemos nos Estados Unidos em 2001, tivemos na Espanha, onde um lunático acionou uma bomba dentro do metrô de Madrid. Você tem na França, num amistoso, num estádio de futebol chamado Parque dos Príncipes, onde um maluco estourou uma bomba. Não foi nem no estádio, foi no entorno do estádio. Imagina se fosse dentro. No entorno já teve muitas mortes, mas se fosse dentro. Então a religião ela acaba confundindo a ideologia da religião, que é o religare, que está em comunhão com a respectiva religião que a pessoa professa na sua essência. Eu não vim aqui para mudar ninguém, mas eu acho que cada um puxa o seu lado. Por exemplo, no Brasil, nós não temos briga religiosa. No Brasil você tem tolerância. Uma tolerância que dá para você contornar. Tem países que você briga por ser católico, ser protestante, ser muçulmano, ser judeu. Isso aí é terrível. Então, dentro das civilizações, sem contar as guerras entre nações, nós tivemos impérios aí, como o Império Romano, o Império Russo, o Império Bizantino, são impérios que tinham também ideologia dentro de contextos. O Império Romano dominou praticamente uma parte do mundo bem significativa. Eles iam para brigar, para pegar territórios. Então, quando você fala de civilizações, você tem que ter esse contexto. Você também tem conflitos territoriais. Por exemplo, o mais famoso aí é Israel e Palestina. Você tem, em 48, Israel é criado e é colocado dentro de um lugar que só tem o quê? Nações árabes. E todas as nações não têm nenhuma simpatia pela doutrina do Estado judeu. Então você vai ter uma briga entre Palestina e Israel que vai se culminar em 1967, vai haver uma guerra famosa chamada de Guerra dos 6 Dias, onde a Palestina é praticamente dizimada, destruída, humilhada pelos
pelos israelenses. E dentro quando você disputa território com um país e você ganha, você impôs sanções. Israel impôs algumas sanções à Palestina. Por exemplo, anexou a seus territórios a Cisjordânia, a faixa de Gaza e a Península do Sinai, que pertencia a quem? A Palestina. E botou a Palestina dentro de muros, onde a única passagem da fronteira é Israel. Existe um código de paz onde se fala na Terra Santa. A Terra Santa é Jerusalém. Dentro da Terra Santa é permitida a entrada de muçulmanos, de judeus e cristãos. Por quê? Você tem isso dentro da Terra Santa. Agora, quando você fala em Tel Aviv, que é a capital de Israel, já fica complicado. E eu até falo para os meus alunos, outro dia eu estava falando, pessoal, existe judeu de origem palestina? Tem. Tem palestino judeu? Tem, pessoal. Não quer dizer que isso. Eu conheço amigos que são judeus, mas não praticam o judaísmo. Eu tenho um amigo árabe que trabalhou comigo numa escola do Estado, que ele é árabe, mas ele é cristão. Então isso independe de cor de pele, de raça, isso pode acontecer. E para a gente finalizar nosso momento de aula aqui, nós temos que falar também dos grupos paramilitares e da doutrina do George Bush, a doutrina americana, que foi uma situação criada a partir de um ataque sofrido pelos Estados Unidos de grupos paramilitares, onde houve um contra-ataque norte-americano, que isso até hoje é pré-estabelecido. Dentro desse ataque se criou alguns grupos que já existiam e outros que foram surgindo no decorrer da história. Por exemplo, o Estado Islâmico, que surgiu no Iraque, é um grupo paramilitar terrorista que briga contra a insurgência americana. Eles falam que os americanos são considerados como eles dizem, o Satã do mundo. Você tem a questão também do Hamas, que é um grupo palestino. Você tinha a OLP, com a morte do Yasser Arafat, também fazia sanções a Israel. Então você tem essas questões hoje de civilizações muito arraigadas. Por exemplo, você tem rivalidade entre países. Por exemplo, na gloriosa Europa você tem rivalidade França e Inglaterra. Aqui na América do Sul você tem entre Peru e Equador, Chile e Argentina. Então, pessoal, isso aí é complicado. Então, pessoal, queria agradecer a vocês pelo momento de hoje, pela aula. Pedir a vocês que se cuidem e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.